Bom, galerinha, voltando aqui, certo? Agora nós vamos ver alguns modelos que foram criados naquela época, beleza? Bom, começando por dois modelos aqui. O primeiro que é o modelo geocêntrico e o segundo que é o modelo heliocêntrico, certo? Agora vamos entender o que significa cada um destes e mais ainda o que os autores pensavam em relação a estes modelos, porque são modelos completamente diferentes, tá bom? Bom, o primeiro modelo é o modelo geocêntrico, beleza? O que significa modelo geocêntrico, que é esse primeirinho aqui que nós vamos analisar? Ó, geo vem de terra e cêntrico é relativo ao centro. O que isso significa? Que o modelo geocêntrico é aquele modelo de quem acreditava que a Terra fosse o centro do universo, certo? Se a Terra fosse o centro do universo, então nós classificaríamos como modelo geocêntrico, beleza? E além de crer que a Terra fosse o centro do universo, nós ainda teríamos o Sol, né? As estrelas e todos os outros planetas girando ao redor da Terra. Então essa era a ideia de modelo geocêntrico, beleza? Bom, e com isso, né, nós temos também o modelo heliocêntrico que eu explico para vocês numa próxima videoaula. Hoje nós vamos focar bastante nessa questão de modelo geocêntrico. Bom, nós temos aqui então os principais defensores desse modelo geocêntrico. Quais foram os principais defensores desse modelo geocêntrico? Aristóteles e Ptolomeu. Olha, veja bem, Aristóteles já não é novidade para vocês, porque desde o livro 1 nós estamos estudando e muito em relação a Aristóteles. Aristóteles foi um daqueles grandes defensores, né, de esfericidade da Terra. Além disso, ele acreditava que a Terra estivesse presa dentro de uma esfera de cristal e que todos os outros astros giravam ao redor da Terra. Lembra disso? Pois bem, agora chegou a hora de nós vermos, né, como ele pensava, como ele deduziu que ficasse este modelo, tá bom? Um outro grande pensador da esfericidade da Terra e que também acreditava no modelo geocêntrico foi Ptolomeu. Beleza? Então, olha só, foram dois grandes defensores do modelo geocêntrico, tanto Aristóteles quanto Ptolomeu, só que o primeiro que nós vamos ver é em relação ao modelo de Aristóteles, beleza? Só um minutinho que eu vou pegar aqui a apostila para explicar bem esse modelo de Aristóteles. Bom, galerinha, voltando, ó. Então, ó, se você pegar a apostilinha, lá na página 24, tá falando aqui, ó, sobre o modelo geocêntrico de Aristóteles. Então, ó, perceba, tá bem explicadinho, ó. A Terra seria o centro e ao redor da Terra, então, nós teríamos todos os outros astros girando ao redor da Terra em órbitas circulares, tá bom? Então, ó, nós teríamos o primeiro sendo a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, depois nós teríamos Marte, depois Júpiter e por último o Saturno, certo? Beleza? Então esse era o pensamento de Aristóteles, que a Terra seria o centro do universo, que os outros astros girariam ao redor dessa Terra, beleza? Tudo bem? E assim então ficou conhecido o modelo geocêntrico de Aristóteles, beleza? Ó, só que assim, ó, a ideia de que a Terra ocupava o centro do universo, amplamente defendida por Aristóteles e seus seguidores, ela não ficou muito aceita, certo? Mas mesmo assim, ainda surgiu um novo cientista, certo? Um novo pensador da época, que foi Cláudio Ptolomeu. E Cláudio Ptolomeu, ele também tentou determinar, né, o seu modelo geocêntrico. Só que esse trabalho nós podemos afirmar que ele foi totalmente baseado nas ideias de Aristóteles, tá bom? Cláudio Ptolomeu fez o seu trabalho totalmente baseado nas ideias de Aristóteles. Então ele também acreditava no modelo geocêntrico, ou seja, ele acreditava e muito que a Terra fosse o centro do universo e que todos os corpos celestes giravam em órbitas circulares ao redor da Terra. Só que ele foi um pouquinho além de Aristóteles. Ele ainda tentou explicar um pouquinho o movimento dos planetas, tá bom? Como assim ele tentou explicar o movimento dos planetas? Ele utilizou um processo chamado de processo de epiciclo, é o que eu vou colocar aqui, ó. Então, olha só o que acontece. Utilizando, então, o processo de epiciclos, ó, que tá aqui, tá bom? Ele tentou utilizar, né, esse processo para tentar explicar
né, a questão do movimento dos planetas, beleza? Então o que que ele fez, ó? Vamos imaginar que o planeta, por exemplo, né, fosse mais ou menos esse lápis aqui, ó, nesse ponto que eu tô colocando, tá bom? Então, ó, vamos imaginar que o planeta estivesse inserido nesse meio e o planeta, ó, ele faria o quê, ó? Ele daria voltas em torno do seu próprio eixo. Isso seria um papel de um epiciclo, tá bom? É a volta que o planeta dá em torno do seu próprio eixo. Tudo bem? Beleza? Essa seria a ideia. Então, ó, epiciclo não é novidade para vocês, porque a volta que o planeta dá em torno do seu próprio eixo, vocês já conhecem, só que vocês conhecem como o período de rotação. Tá bom? Período de rotação. Porque o período de rotação é justamente esse período em que o planeta dá em volta do seu próprio eixo. Não é isso? Beleza. Então agora, ó, nós temos que analisar a seguinte situação. Vamos ver então como que ele propôs esse modelo. Cláudio Ptolomeu, ele propôs o seu modelo então da seguinte maneira, ó. Teria aqui a Terra no centro do universo, certo? Depois, logo em sequência, viria a Lua, depois Mercúrio, Vênus, o Sol, e aí, ó, um pouquinho mais afastado, Marte, Júpiter e Saturno. Só que agora precisamos tomar muito cuidado com duas situações aqui, beleza? Quais são as duas situações que nós precisamos tomar muito cuidado? Tá aqui, ó, Mercúrio, Vênus e Sol. Tá vendo que Mercúrio, Vênus e Sol, né, que Terra, Mercúrio e Vênus, certo? Tá vendo que esses três planetas, ó, eles estão mais ou menos na mesma direção que o Sol, tanto é que tem uma linha aqui, ó, né, indicando que eles estão nessa mesma direção que o Sol, tá bom? O que isso acontece? O que isso significa? Ele acreditava, né, num movimento circular, né, num movimento de rotação desses planetas em torno do seu próprio eixo. Só que tinha alguns planetas, por exemplo, como Marte, Júpiter e Saturno, que fugiam um pouco do padrão do que ele acreditava. Então, esses planetas, por não ter o movimento rotacional que ele acreditava, ele não justificou na mesma direção que o Sol estaria, por exemplo, da Terra. Então, esses planetas foi um dos grandes problemas do modelo geocêntrico de Cláudio Ptolomeu, beleza? Então, esse foi um dos grandes questionamentos, uma vez que também, para explicar esse modelo, ele não conseguiu determinar o movimento correto que fazia, por exemplo, Marte, porque, ó, Marte fazia esse movimento aqui, ó, que ficou conhecido como movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas que ele colocou ali, ó, na mesma direção do Sol, fazia aquele movimento de rotação, aquele círculo em volta do seu próprio eixo, Marte fazia esse movimento totalmente aleatório, ó, fazia um movimento parecendo com um laço, tá vendo? Então ele começava nesse ponto, vinha, fazia um laço e ele parava num outro ponto qualquer. Então, esse modelo atômico de Ptolomeu foi aceito, né, por uma parte da época, mas foi muito questionado por ele não conseguir explicar todos os movimentos que ele estava tentando propor naquele primeiro momento, naquela primeira situação, certo? Bom, esse movimento errante de Marte, que ficou conhecido como movimento retrógrado, vocês também podem acompanhar na página 24, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, então, o que seria o modelo geocêntrico e os dois grandes defensores desse modelo na época, beleza? Bom, o que eu deixo como primeira tarefa de casa para vocês após a parte 1 e parte 2 dessa primeira aula, certo? Peço que vocês façam uma leitura bem detalhada da página 23 da apostila, grifando as partes mais importantes, ó, vocês podem ver a parte que eu grifei, é muito importante, certo? Lá na página 24, ó, vou dar uma levantada aqui para vocês verem também, certo? Tem algumas partes que são muito importantes que eu também passei o marca-texto, porque, né, chama muito a atenção, então peço que vocês façam uma leitura bem detalhada mesmo dessas duas páginas, certo? Para que nós consigamos aí dar sequência no desenvolvimento dos nossos estudos, tá bom? Galerinha, um abraço, certo? Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, bons estudos!